Graça e paz, queridos, é um prazer mais uma vez poder estar falando com todos vocês que participam do nosso canal, que estão inscritos no nosso canal, e você que está chegando agora, conhecendo pela primeira vez o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aproveita aí, faz a sua inscrição, deixe o seu like e incentive esse trabalho que estamos fazendo com muito carinho, muito amor, divulgando a palavra de Deus. Hoje nós queremos trazer um tema que podemos dizer que é um tema muito polêmico no nosso meio cristão e com certeza exigiria muito tempo para a gente tratar de uma forma mais ampla este assunto, mas queremos trazer uma abordagem aqui rápida e trazer aqui um nosso parecer bíblico sobre este assunto e convido você a vir conosco, ok? Hoje nós vamos falar sobre predestinação e livre-arbítrio. No que você acredita? Predestinação ou livre-arbítrio? Existe predestinação na Bíblia, na palavra de Deus? Existe livre-arbítrio? Na verdade, estas duas palavras, elas estão no texto bíblico, né? De alguma forma, existe uma indicação destes dois assuntos na Bíblia. A palavra predestinação, ela está incutida no texto bíblico, né? A Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele nos diz que nós fomos feitos herança e fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, quando Paulo diz que nós fomos predestinados, essa palavra predestinados deriva da palavra predestinação. E a palavra livre-arbítrio, ela está incutida na mensagem que a palavra de Deus ela transmite, nos dando a ideia desse livre-arbítrio. A palavra predestinação ela está mais realmente presente na sua forma gramatical e a palavra livre-arbítrio ela está mais presente no sentido que alguns textos bíblicos eles nos dão, nos trazendo essa ideia de que Deus nos deu essa liberdade para tomarmos decisões e fazermos escolhas, certo? E isso nós podemos ver lá na criação, quando Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, e Deus orienta Adão e Eva, e eles não deveriam comer da semente do bem e do mal, porque se comessem, morreriam. E nós sabemos o fim dessa história. Adão e Eva comeram do fruto e a partir daquele momento eles sofreram as consequências disso, né? Morreram primeiro espiritualmente, depois a vida física deles também ficou limitada a um tempo onde desde o nascimento do homem, o homem já vem, ele nasce e já começa a caminhar numa jornada para a morte, não é isso? Mas o que nós podemos ver nesse episódio é que o homem tomou uma decisão, né, de desobedecer a Deus e sofreu então as consequências. A partir disso entendemos que o homem ele tem o livre-arbítrio e que Deus deu a ele isso e ele tem a capacidade de fazer as suas escolhas, sendo que isso trará as consequências para ele, dependendo de que escolha ele venha fazer. E compreendemos também, pela palavra de Deus, que apesar de qualquer escolha que venhamos tomar na nossa vida, Deus ele é sempre soberano e nunca as nossas escolhas e as nossas decisões irão frustrar os planos de Deus, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, né? E acreditamos que Deus não tem plano B, Deus só tem um plano A, e Ele sempre
irá conduzir o homem, que é obra das suas mãos, a cumprir o seu plano original. Mesmo com a queda, nós acreditamos que Deus trará de volta esse homem através da redenção que ele já proveu ao homem, trará ele para o ponto de partida, trará ele para o começo de todas as coisas, para um recomeço, da mesma forma como ele começou o mundo com Adão e Eva, colocando o homem novamente em perfeita condição de servi-lo e obedecê-lo. E o apóstolo João, ele na sua escritura lá do Apocalipse, ele viu esse novo tempo em que Deus fará nova todas as coisas. E João diz nos seus escritos que ele viu novos céus, nova terra, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ele também disse que não haverá mais dor, não haverá mais morte, e que as primeiras coisas haviam passado. Ele estava se referindo ao mundo que foi afetado pelo pecado, a todas as consequências que o pecado trouxe para a raça humana. Deus, ele irá dar um ponto final a tudo isso e irá começar tudo de novo. Tudo voltará a ser dentro novamente do plano original de Deus, e isso com certeza tudo o que aconteceu após a queda, de alguma forma também serviu a um propósito divino, e nós iremos falar um pouco sobre isso nessa oportunidade. E para reforçar tudo o que já estamos falando e iremos falar, quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 11, reforçando aqui esse versículo que já foi citado também. Diz assim a palavra de Deus: nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, conforme a sua vontade soberana. Ele faz todas as coisas. E nós entendemos que a nossa liberdade em tomar decisões não tira desse Deus soberano a sua soberania. Pelo contrário, sua capacidade divina de saber antecipadamente qual será a nossa escolha dá a Ele o poder de se antepor e prover-nos salvação, ou até mesmo condenação, com o fim de levar-nos a compreender de forma livre e racionalmente divina que a criação nunca poderá encontrar a plenitude da vida longe daquele que é a causa primária de tudo. Na restauração de todas as coisas, Deus terá exatamente o que Ele sempre quis: uma criação que lhe serve por reconhecimento de quem Ele é e não por simplesmente estar programada a fazer o que Ele quer. Deus, Ele terá a adoração espontânea e verdadeira da sua criação como parte do seu plano original, porque a Bíblia diz que tudo Ele criou para o seu louvor, para a sua adoração. E Jesus falou isso para a mulher samaritana, quebrando ali todos os estigmas da religião, todos os paradigmas que ela carregava da religião. Jesus disse: chegará o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, Deus, através da obra redentora de Cristo, Ele restaura a raça humana para que os seres humanos possam novamente ser colocados na verdadeira posição em que a sua criação precisa estar, como verdadeiros adoradores, porque tudo foi criado para o seu louvor e para a sua adoração. O fracasso de Adão é um exemplo para todos nós de que a criação jamais poderá avaliar a dimensão plena desse Deus.
mas Deus ele estabeleceu uma verdade para sempre no interior de cada criatura. Esta verdade ficou ainda muito mais consolidada após a queda. A verdade de que fora deste Deus não há felicidade, porque Ele, unicamente Ele, é a fonte de tudo, a fonte de todo bem, de toda felicidade, de toda justiça, de tudo que o homem precisa. E viver independente deste Deus é autodestruição, é se autodestruir. E é exatamente isso que o pecado causa na vida humana. Desde a queda de Adão, o homem, o ser humano, a raça humana, vem caminhando num caminho de retrocesso, de autodestruição. O homem que foi criado semelhante e não igual a Deus, ele, após a queda, ele compreende plenamente que ele é realmente semelhante a Deus e ele nunca será igual. E a proposta de Satanás a Adão, que o levou e Eva, né, que os levaram a pecar contra Deus, foi exatamente de ser igual a Deus. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Ele, sabendo o bem e o mal. Então, a queda, ela pôde ensinar para o próprio homem que ninguém pode ser como Deus. Por isso, o ser humano ele deve agora, a partir desta compreensão e da experiência com Cristo, livremente, voluntariamente, escolher amá-lo e obedecê-lo, porque ele é incapaz de dar sentido à sua própria existência fora de Deus. Então, apesar da queda ter gerado esse caos na criação, por meio de Cristo, essa criação ela volta à sua essência com uma revelação mais profunda sobre este Deus que é incontaminável, intocável, imbatível, incomparável em todos os seus aspectos, em toda a sua grandeza, incomparável em amor. Esse Deus que, para que nós pudéssemos entender isso, Ele mesmo veio a esse mundo. Ele vestiu-se da roupagem humana para mostrar para o próprio homem que ele, o ser humano, é capaz de viver para a glória de Deus. E ele pode ser pleno de felicidade e fazer sempre a melhor escolha para a sua vida, mesmo diante de qualquer tentação, de qualquer coisa que possa ou venha ameaçar a sua comunhão com o seu Criador, mesmo que isso seja a sua própria capacidade limitada de conhecer as profundezas de Deus. Deus veio provar o homem, ele se fez homem, se submeteu a essa roupagem humana, a passar por aquilo que um ser humano passa, a ter limitações, para mostrar que mesmo o homem sendo semelhante, Deus o fez semelhante e com uma capacidade dentro desse aspecto de semelhança, de romper com todas as dificuldades, as barreiras e sempre se manter fiel e obediente diante de Deus. O livre-arbítrio do homem não é uma ameaça à soberania divina, mas uma prova de que o Criador criou um ser semelhante a ele, livre para tomar decisões e decisões em harmonia com a sua vontade, a fim de que ele mesmo possa receber de sua criação adoração verdadeira e voluntária por reconhecimento de sua grandeza e majestade. Eu acredito que a predestinação é uma prova de que Deus não poderia abandonar sua criação, uma vez que a própria Bíblia diz que o que ele fez foi bom e perfeito. Por isso ele decidiu que haveria salvação para esta mesma criação a partir do descendente da mulher. Então, pela sua soberana vontade, ele decidiu salvar e também condenar o homem, a fim de que seu plano original ele pudesse seguir em frente. Então ele precisaria colocar um ponto final no pecado
e nas consequências do mesmo para a sua criação, que seria redimida através da obra redentora de Cristo. Então, existe sim um destino pré-estabelecido por Deus para o homem. E Ele mesmo dá ao homem graça e revelação suficiente para que creia através da mensagem do Evangelho, podendo tomar ou não a sua decisão. Então, essa predestinação é a decisão que Deus toma em salvar o homem, mas Ele dá a esse homem a graça e a revelação para que ele possa tomar a sua decisão e fazer a melhor escolha. Assim como o pecado partiu de uma decisão errada do homem, motivada pelo engano de Satanás, assim também a redenção ela está pronta a ser implementada na vida do homem a partir da verdade revelada por Cristo, que chega ao coração do homem através da pregação do Evangelho. Lá em João, no capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas isso só vai acontecer se o homem decidir exercer fé sobre aquilo que lhe é exposto através do Evangelho. Então, significa dizer que Deus já predestinou para a salvação todos os que decidirem livremente crer e exercer fé na obra redentora de Cristo. E essas pessoas Deus já sabe quem são. E Deus não tirou delas o direito de escolher e nem decidiu que algumas não irão, que não deverão escolher o que Ele não quer salvar. Mas Ele decidiu salvar e Ele estabeleceu essa decisão como um destino antecipado que Ele dá. Ele decidiu lá na eternidade antecipadamente salvar o homem. Mas o homem precisa tomar a decisão, como também Ele tomou na queda. Ele precisa tomar na redenção da sua vida. Então, Deus ele espera que o homem ele tome a decisão certa, para que ele possa então ser alcançado pela salvação. Deus já predestinou a salvação todos aqueles que decidirem livremente crer e exercer fé na obra redentora de Cristo. Como também Ele já predestinou que aqueles que não creem, eles serão condenados. Lá em João 3,18 diz que quem crê nele, no Filho, não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele pensamento, aquela frase que a gente ouve muito daqueles que acreditam na predestinação dentro de uma outra perspectiva, a frase que diz que uma vez salvo para sempre, ela cabe muito bem, mas na vida daqueles que não apostatarem da sua fé. Uma vez salvo para sempre, se não apostatar da fé. Se a predestinação simplesmente classifica pessoas, então não existem apóstatas. Por que não existem apóstatas? Porque como uma pessoa poderia apostatar daquilo que ela nunca iria acreditar, ou apostatar de algo que ela nunca iria crer para a sua salvação, porque ela já estaria predestinada a isso. Então não seria um apóstata. Não deveria se aplicar esta palavra a estas pessoas, porque elas não teriam nenhuma chance de apostatar de algo para o qual elas não foram chamadas por Deus, não foram escolhidas por Deus. Então, eu acho que temos
dificuldades em acreditar que Deus criou um homem capaz de fazer as escolhas certas. Uma vez que ele o fez à sua imagem e semelhança, ele o fez com um caráter capaz de tomar decisões coerentes. O homem que Deus criou, ele criou capaz de tomar as decisões certas, porém, com uma possibilidade de tomar uma decisão no sentido contrário. E isso por um simples motivo, a incapacidade da criatura de conhecer as profundezas infinitas desse Deus. E disso nós não podemos ficar livres. A incapacidade do homem realmente conhecer as profundezas de Deus. Talvez tenha sido isso que tenha levado o próprio Lúcifer a pensar na possibilidade de usurpar o trono de Deus diante do poder que ele tinha, do governo que exercia, da autoridade que exercia sobre os exércitos celestiais. Talvez ele tenha passado pela sua mente a possibilidade dele tomar o trono de Deus diante de tanto poder que ele tem e diante de todos os anjos que ele tinha sob o seu governo, sob a sua liderança. Então talvez esse mesmo sentimento ele tenha feito nascer no coração de Eva ao pensar na possibilidade de ela ser como Deus, levando-a a não se contentar em ser semelhante, mas em desejar ser como Deus. Mas o próprio fracasso humano, ele serviu de lição para toda a raça humana, como também o fracasso de 1/3 dos anjos também deixou muito claro na eternidade que fora de Deus não há vida e que Ele é a fonte insondável de vida, de poder, que sustenta todas as coisas no universo, no mundo espiritual. Todo ser humano exposto ao Evangelho que ouve com atenção e desejo de conhecer a verdade sobre si mesmo e sobre o verdadeiro Deus, ele será iluminado pelo Espírito Santo a crer que de fato Jesus é o Salvador. João capítulo 16, versículo 11 diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso se refere ao Espírito Santo, que lança a luz sobre o entendimento humano. No momento que este ser humano ele tem contato com a verdade de Deus, o Espírito Santo se encarrega de lançar aquilo que eu chamo de um facho de luz, de conhecimento, para que ele seja capaz de crer. Deus ajuda este homem a ter a fé, o arrependimento, para que ele possa se voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo cegou os olhos do entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho do Filho de Deus. O diabo cegou, mas o Espírito Santo vem através da mensagem do Evangelho e traz luz sobre o homem, sobre o seu coração, para que ele creia. Então, diante disso, eu acredito que há muitas pessoas no inferno que foram para lá conscientes do que Jesus fez na cruz para garantir-lhes a salvação. Mas eles estão lá porque escolheram viver para agradar a si mesmos. Eles não quiseram se submeter a Deus e preferiram viver a sua vida de acordo com suas preferências, com suas vontades. Quiseram ser senhor de si mesmos. Então, diante disso, encerrando aqui este assunto que é muito amplo, o qual poderíamos falar sobre vários aspectos, queremos dizer que tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio são assuntos bíblicos, são assuntos da palavra de Deus e que precisam ser entendidos de forma correta, a fim de que possamos aplicar estes assuntos à nossa vida e possamos usufruir de seus benefícios que são eternos e que também colocam sobre nós uma responsabilidade. Porque se eu acredito
no meu livre-arbítrio, na decisão que eu tenho de escolher. E eu acredito que Deus predestinou pessoas para o céu e predestinou pessoas para o inferno. E eu acredito que essa predestinação não escolhe necessariamente A ou B, mas ela é colocada num contexto geral da humanidade, onde Deus decide que pessoas irão para o céu e outras irão para o inferno, e Ele deu a essas pessoas a oportunidade de tomarem uma decisão, porque Deus os fez à sua imagem e semelhança, com a capacidade de pensar, de refletir, e mesmo depois do pecado Ele envia o Espírito Santo, Ele envia Jesus para trazer redenção, e Ele envia o Espírito Santo para lançar luz sobre o entendimento do homem, para que ele possa ter a oportunidade de ter um reencontro com o Senhor e voltar ao ponto de partida, para que Deus possa fazer nova todas as coisas e o plano original de Deus siga em frente. Haverá um momento em que Deus vai colocar um ponto final a todo o sofrimento e Ele irá começar tudo de novo, e este é o momento que a Bíblia chama de tempo da graça, um tempo oportuno, um tempo de oportunidade que Deus nos dá para que possamos alcançar a salvação através de Jesus, o seu Filho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, e você que está nos ouvindo, que ainda não tomou essa decisão na sua vida de aceitar o plano da salvação através de Cristo, este é o momento de Deus para você, e você deve fazer isso, e você deve fazer isso o mais rápido possível, para que você também possa ser predestinado à salvação. Você precisa fazer a sua escolha hoje, e Jesus é a única escolha que você tem. Não existe outras opções, existe uma única escolha, que é Jesus. Ele é o único Salvador e é o único mediador entre Deus e os homens, como diz a palavra de Deus. Que você tome essa decisão na sua vida, porque esta será a melhor de todas as decisões que você poderá tomar na sua vida. Deus abençoe a você. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.